O arrependimento é uma ilusão. Ele não existe. Vocês já pararam para pensar nisso? Vou contar a minha ideia e vocês veem se vocês concordam comigo. O arrependimento, na verdade, ele não é arrependimento, ele é uma expectativa. Quando você pensa em alguma situação da sua vida que você se arrepende de ter escolhido o que você escolheu e não de outra opção, você não sabe o que aconteceria com a outra opção caso você escolhesse. Você presume que seria melhor porque a opção que você escolheu naquele momento foi ruim. Aí você pensa, caramba, se eu tivesse escolhido a outra opção que eu tinha, com certeza ia ser melhor do que isso que eu estou vivendo agora. Só que na verdade não. Você não tem como afirmar que a outra opção seria melhor. Então, o arrependimento em si, ele não existe. O que existe é uma expectativa de uma situação que você julga ser melhor do que a sua situação atual. Mas, na verdade, como é que você vai saber que a situação que você deveria ter escolhido e não escolheu é melhor do que a situação atual? A gente nunca vai saber isso. Então, é por isso que o arrependimento, ele não existe. Ele é uma sensação de ilusão. Ele é como se fosse um anjinho do mal que fica na sua cabeça. Olha só, hein? Devia ter escolhido outro caminho lá, hein? Agora tá se arrependendo. E não, gente. As coisas acontecem da maneira que tem que acontecer. Se você não escolheu isso naquele momento, se você não escolheu outra opção naquele momento, é porque o seu nível de consciência pedia para que você escolhesse a opção que você escolheu. E assim você fez. Você não tem como saber se aquela vida, depois da outra escolha, teria sido melhor do que a vida que você tem hoje. Eu tô lendo um livro que ficou muito claro para mim isso. No livro, a menina tá ali em dado lugar, onde ela tem uma opção de revisitar escolhas dela e fazer outras escolhas. E aí, por exemplo, ela tinha um relacionamento, ela escolheu separar do relacionamento para viver uma vida X, e aí depois de um tempo ela se arrependeu, aí ela revisita esse relacionamento para ver como ela estaria. Gente, a menina estava mais infeliz do que nunca. Então, tá vendo? Ela ficou... E aí, esse arrependimento dela de não ter ficado naquele relacionamento gerou um monte de culpa nela. Ela julgou que estava fazendo mal pro cara, culpa por ela achar que a vida dela seria melhor do que é hoje, culpa por um monte de coisa. Então, além de tudo, o arrependimento, ele é uma ilusão que gera uma expectativa, onde você se baseia nos fatos atuais para justificar a culpa que você sente. Isso aí explodiu a minha cabeça. Então, assim, eu tinha ali algumas questões na minha vida que eu me arrependia. Eu falava, nossa, eu não devia ter feito isso. Na época eu não tinha consciência. E não, eu devia ter feito isso sim, porque eu não sei o que aconteceria se eu não tivesse feito. Então, eu só posso trabalhar com a opção que eu tenho hoje, que é aceitar o que eu escolhi, porque o meu grau de consciência me levou para essa opção. E eu não seria quem eu sou hoje, eu não teria o que eu tenho hoje. O que eu quero dizer com ter é ter bagagem, não é ter alguma coisa específica, entende? Então, assim, eu não posso me perder numa ideia de arrependimento onde eu me perco da minha identidade. Se eu for pensar nas coisas que eu deveria ter feito e eu escolhi outro caminho, eu estou me perdendo da minha identidade. E aí, quando eu falo para vocês que a gente tem que ter a nossa identidade para saber quem a gente é, para saber o que a gente quer, para que o universo traga de volta, o arrependimento é uma das coisas que nos impedem de ver a nossa identidade. Porque a gente fica focado no passado. Caramba, eu devia ter feito aquilo. Caramba, eu devia ter sido aquela pessoa. Eu devia ter escolhido outra coisa. E aí a gente fica enlouquecido, vivendo no passado. E quanto mais vive no passado, menos identidade a gente constrói. E sem identidade a gente não sabe quem a gente é.